Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje tem um vídeo de certa forma polêmico aqui no canal, aliás, no canal secundário que eu precisarei usar exatamente para esse tipo de assunto. Na tentativa de impulsionar o comércio interno e coibir a concorrência dos produtos da China, o atual governo está pretendendo colocar uma taxação de empresas como Shein, Shopee e até o AliExpress. Para quem acompanha o canal, seja o secundário ou então o canal primário, sabe muito bem o quanto eu compro no AliExpress, o quanto eu compro em lojas da China, especialmente Banggood e também no AliExpress. Mas enfim, a ideia é basicamente tributar absolutamente todos os pedidos, todas as compras, independente do valor, e aí sim você vai pagar mais ou menos o que você pagaria aqui. Na boa, ficará ainda mais caro, afinal de contas o dólar está relativamente alto, e a taxa ela será com base no dólar e não no real, e isso é um problema sem dúvida nenhuma. E só para tentar explicar um pouquinho melhor aí para vocês, é o seguinte: parlamentares tentam fazer essa taxação de tudo, afirmando que empresas da China, especialmente a Shein, Shopee e o AliExpress, vendem produtos com um preço menor para fugir da taxa. Consequentemente, isso prejudicaria as empresas brasileiras. Por essa razão, um projeto de lei, que tem aí a sigla de PL, e não confunda com o partido político, de número 2339/22, ela visa cobrar imposto de importação de qualquer pacote estrangeiro que venha de vendas da internet, ou seja, aquela regrinha de $50, esquece, absolutamente todos os pacotes seriam taxados, e aqueles com preços que não convêm com o produto ou que não parecem ser do produto, eles poderiam ser simplesmente devolvidos aos vendedores na China ou em qualquer outro país. Afinal de contas, eu estou aqui falando, sobre o AliExpress, que é uma empresa chinesa, mas essa regra valeria para qualquer compra do exterior, tá? Estados Unidos, Japão, da Europa, enfim, qualquer compra do exterior seria taxada aqui no Brasil. Então essa PL visa fazer exatamente isso. Vale destacar que nós temos neste momento aquela regrinha dos $50. Se a compra for de pessoa física para pessoa física, ou seja, de uma pessoa para outra pessoa, se for de uma empresa para pessoa, a regra não vale, mas de pessoa para pessoa, no valor abaixo de $50, você está isento de pagar uma taxa. Nós temos essa regra aqui. Tudo bem que algumas pessoas discutem isso, tem gente que é taxado mesmo assim, tem que entrar com processo na Receita Federal, nos Correios, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existe essa regrinha assim. Contudo, se esse projeto de lei vingar, absolutamente todas as compras serão taxadas. Outra questão que é importante também. A ideia é que os vendedores comecem a recolher esse imposto antes do pacote chegar ao Brasil. Caso contrário, o cliente precisará pagar em até 90 dias ou então ele perderá o produto, ou seja, eles mandam de volta, vão confiscar, sei lá o que eles vão fazer. É claro que essa PL, ou seja, esse projeto de lei, precisa de aprovação em duas comissões da Câmara dos Deputados para entrar em vigor. Não está aprovado, contudo já tem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, se você fazer umas buscas aí na internet, você vai ver muitas pessoas reclamando que já teve seu pacote taxado, ou então pior, que o pacote está preso e simplesmente será devolvido. É como se o Brasil não autorizasse a entrada desse pacote, e provavelmente porque o preço está errado, ou seja, os caras mandam uma caixa grande com uma descrição de, sei lá, placa-mãe, aparelho eletrônico caro assim, e o cara manda como $10. Nós sabemos, todo mundo sabe que não custa $10. É um valor mais alto. Então nesse caso, tem algumas pessoas dizendo que chega uma mensagem lá no seu código de rastreamento informando que o produto foi bloqueado no país e que será mandado de volta. E é claro que isso é extremamente ruim, afinal de contas a pessoa pagou e simplesmente não vai receber o produto e sei lá como é que ele vai se entender com o vendedor. Nem sempre dá para você ter certeza se você vai receber o dinheiro de volta ou não, né? Os sites principais como o AliExpress, Shopee, Shein, normalmente você recebe numa boa, mas tem alguns outros sites de fora que não são tão conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, mas que tem pessoas que compram por lá e que aí você talvez fique meio com o pé atrás se vai receber o dinheiro de volta ou não. Mas contudo, convenhamos, o ideal era você de fato receber o seu produto já que você comprou e já pagou por ele.
E com essa briga toda, tem muita gente pressionando o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que ele não taxe essas compras da China. Mas vamos destacar aqui que isso não é exclusivamente de uma única pessoa, né? Tem gente brigando aí também, falando que é o Lula, o outro falando que isso já era na época do Bolsonaro. E verdade seja dita, há mais ou menos um ano eu fiz um vídeo lá no primeiro canal falando exatamente sobre isso, que pessoas que são apoiadores do antigo governo também desejavam isso. Inclusive eu vou colocar esse vídeo aí nas bolinhas, nos cards do YouTube para vocês acompanharem. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você aí, cidadão, envolver política nisso aí, pelo menos política partidária nisso tudo, apontando o dedo no Lula ou então no Bolsonaro. Meu irmão, na boa, quer saber? Isso aí é uma briga muito antes desses dois aí. As pessoas que ficam separando tudo entre Bolsonaro e Lula, vocês estão extremamente limitados nessa questão. Tem muita gente interessada nesse imposto. E por quê? Tem muita empresa que se considera simplesmente prejudicada por conta do AliExpress, por conta do Shopee. Então tem muita gente que apoia esse imposto sim. E aí nós sabemos muito bem como é que funciona a política. Tem associações que apoiam essa taxa porque ela representa várias empresas. Por outro lado, boa parte da população é contra novas taxas. Eu também sou contra, evidentemente. Mas ainda assim, apoiadores de políticos A ou B são a favor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No ano passado, quando eu fiz esse vídeo falando sobre os antigos apoiadores, tinha gente que defendia porque era do atual presidente que ele votou. Agora acontece a mesma coisa do outro lado. Ou seja, tem gente que, independente do que seja bom ou ruim para a população, ela simplesmente vai apoiar porque é do seu político de estimação, porque é do seu partido, digamos que, favorito, da sua ideologia favorita. E aí, convenhamos, né? Quando se trata de interesses políticos, não existe ideologia política, tá? São coisas completamente distintas. Existe o interesse. Se lá no ano passado eles tinham interesse, esse ano o interesse continua. E por quê? Porque deve ser interessante para alguém. Então por isso eu não culpo nem o atual e nem o anterior, eu culpo todos. Eles não querem saber disso, eles querem o que é mais interessante para eles naquele momento. Bom, Ruivão, mas você está falando aí, e o que isso de fato já está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, nos últimos dias alguns vendedores do AliExpress já publicaram alguns anúncios falando que não venderiam mais para o Brasil, ou seja, vocês não conseguiriam mais comprar no AliExpress, especialmente vendedores de componentes eletrônicos, de peças de computador, porque isso de fato vende bastante para cá e o preço é muito mais interessante do que os lojistas aqui no Brasil. Isso foi nos 2 primeiros dias com essa treta toda. Agora já tem lojistas que estão tirando esse anúncio e simplesmente falando o seguinte, ó, a gente vai continuar vendendo para o Brasil, contudo, o preço anunciado será o preço verdadeiro, ou seja, se você compra uma placa-mãe de $100, pode esquecer que você vai lá, pede para o cara colocar $30 e vai passar direto. Eles vão colocar no pacote que custa $100 e aí você vai lá e paga a taxa. E convenhamos, né? Se essa PL avançar, porque se você comprar um produto de $5, ele será taxado também. E fora a taxa da Receita Federal, ainda tem o despacho postal dos Correios, que é a tal da taxa dos R$15. Vai ficar praticamente inviável. Você vai comprar uma caneta na China, vai pagar, sei lá, R$100 no total. É um absurdo, porque a taxa ela será com base no dólar. O dólar aí batendo R$4, R$5, não baixa nunca mais. Claro que é realmente complicado. Eu tô falando R$4, R$5, eu nem sei o valor do dólar hoje, tá? Tô só aqui dando um exemplo, mas o dólar tá realmente alto hoje em dia. Então você vai pagar tudo com dólar mais os R$15 dos Correios. Ou seja, vai ficar inviável fazer essa compra. Então pouco importa se o valor declarado vai ser o correto ou não. Tudo vai ficar caro, aliás, mais caro do que já é aqui no Brasil. Em resumo, é o seguinte, é provável que nos próximos meses quem compra bastante coisa da China tenha aí algumas dificuldades. Tomara que seja apenas um blefe, já tentaram mexer nessa coisa de taxa muitas outras vezes e nenhuma delas vingou. Nós continuamos com a regrinha dos $50. Não sei se essa nova PL será mais um blefe, se ela vai vingar ou não. Contudo, eu acho que eles vão dar uma apertadinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, talvez para, digamos que acalmar o grupo de empresários varejistas que querem tanto essa nova taxa. E uma curiosidade é que os empresários brasileiros, esses mesmos que adoram pressionar o governo,
Eles não estão brigando com o governo para baixar os impostos às empresas deles. Ou seja, eles não querem vender mais barato, eles simplesmente querem que a China venda mais caro. Ao invés deles questionarem o governo a tributação local, não, eles querem que lá fora seja tão caro quanto eles vendem aqui no Brasil. E com isso, é claro, quem será prejudicado é o povo. E por quê? Porque se você vende mais barato, você abre o mercado, você dá a possibilidade de ter mais concorrência e ninguém quer concorrência. Ou melhor, até aceita a concorrência, desde que ela venda mais caro do que eu, ela seja mais taxada do que eu, tenha mais impostos do que eu. Se for todo mundo igual, se for para baixar o imposto aqui no Brasil e ter um comércio disputando, digamos que cliente a cliente, aí não é interessante, né? Vamos todo mundo vender caro, compra quem não pode se sacode. Então é isso. Esse vídeo aqui é só para comentar um pouco mais sobre esse assunto, tem muita gente me questionando sobre isso. Curiosamente, serei sincero para vocês, eu recebi 3 pacotes nesta semana da China e não tive nenhum problema, mas eu já vi algumas pessoas reclamando que tiveram problemas aí, que foram taxados ou que o produto foi devolvido e tal. Comigo não aconteceu isso, tá? Mas de qualquer forma, estou aí tentando exemplificar e também dar a minha opinião sobre isso. Na real, quem tem dinheiro vai continuar comprando, meu irmão. Quem não tem vai ter que se virar. Quem compra da China para conseguir encaixar no orçamento, para sobrar um dinheirinho para o lazer, vai ter que rever muita coisa se essa PL realmente vingar. Tomara que não vingue, porque vai prejudicar muita gente. E aí não estou falando aqui só do canal não, tá? Tem muita gente que depende de compras do exterior para vender no dia a dia. Quem trabalha como técnico de informática, quem trabalha com qualquer coisa ligada aí a componentes eletrônicos, essas pessoas serão muito prejudicadas, tá? Então isso é realmente ruim para todo mundo, não é para quem tem canal no YouTube, não é apenas para quem está vendendo no AliExpress. Isso envolve muita coisa. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma atualização sobre esse assunto, eu volto aqui nesse mesmo canal para informar vocês também sobre as novidades, beleza? Então é isso, por hoje é só. Quem sabe aí alguém like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.